Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto. Chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje, para o seu bem. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa, não tem vergonha e não presta. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei,
e permita que todos os seus planos deem certo. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças. Contamos as coisas maravilhosas que tens feito. E se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ó Senhor Deus, dá-me uma provada da tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado, e ficarão envergonhados. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais.
porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Adorem o Senhor com temor. Tremam e se ajoelhem diante dele. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que ele faz merece confiança. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões.